Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. Esse é o Sem Mais Delongas. Eu sou Otávio Falcão e serei seu anfitrião nesse espaço de conversas sobre o universo do aprender. Papos de coração aberto, experiências reais e muita empatia. Bora pro que interessa. Editor, roda a vinheta. Esse podcast é um projeto da Binous, uma edtech que nasceu com a missão de revolucionar a aprendizagem e preparar as pessoas e as empresas para o futuro do trabalho. Eu sou a Isabela Jabor, fundadora e CEO da Binous. E agora, sem mais delongas, vamos para o nosso papo de hoje. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está vendo, ouvindo a gente nesse momento. Um prazer estar aqui com vocês de novo, Isabela Jabor falando, em mais um episódio da nossa terceira temporada das 12 habilidades do futuro. Gente, hoje é uma temporada, um episódio muito especial. Porque eu não tenho só um convidado, eu tenho 2 convidados comigo. E eu vou começar também diferente, vocês vão já estão vendo que vão ouvir aí de forma diferente uma pessoa que está ao meu lado, que eu tô muito feliz de tê-la aqui como minha co-host desse episódio, que é a Clara Secchini. Clara, editor, palmas pra Clara. Palmas pra Clara. Capricha. Muito capricha. Ó, o convidado já tá falando, olha só, é complicado isso, é complicado. Mas, gente, a gente tá aqui hoje pra falar já de um tema e com um convidado muito especial também, mas antes eu quero que vocês conheçam a Clara. Clara é mentora da Binous, é parceira nossa desde do início, né, quando a gente começou a conceber essa ideia. E tô muito feliz de tê-la aqui hoje. Clara, prazer, obrigada aqui. Isa, pelo convite. É sempre muito bom estar perto de vocês, Isa e Otávio. É muito orgulho da Binous, né, que a gente acompanha ali desde o comecinho, né, muitas ótimas conversas e cada vez a gente mais próximos construindo coisas juntos. Então tô super feliz de estar aqui para falar, acho que do tema ou habilidade ou conceito ou ideia mais importante da vida do ser humano. Basicamente é isso que a gente vai falar aqui hoje. Só isso. Pega essa responsabilidade. Pega essa responsabilidade, especialista na coisa mais importante do mundo. Então, e aí quando você me chamou para falar dessa habilidade misteriosa, eu pensei, gente, mas eu não ia falar sobre aprendizagem, não é sobre isso que sempre me chamam para falar, mas essa coisa misteriosa e aprender tem muito em comum. E a gente vai falar muito sobre isso hoje. Então, eu sou a Clara, sou apaixonada por aprendizagem e principalmente aprendizagem com um toque desse tempero misterioso que a gente vai conversar. Então, super obrigada pelo convite. Só um ponto, eu vou quebrar todo o fluxo aqui. Cara, não, mostra o que você trouxe, não, porque a Clara tem um negócio muito importante para falar, que é esse livro maravilhoso, incrível. Conta, Clara. Então, fala do seu livro, Clarinha. Esse é o meu livro junto com o Alexandre Teixeira. O livro chama Aprendizagem. Eu tenho que ler o subtítulo, porque é comprido. Lifelong Learning, Subversão Criativa e Outros Segredos para se manter relevante na era das máquinas inteligentes. Então já tem uma dica aí, né, desse por que temperinho. Que a gente te chamou também? E por que ela é mentora da Binous, né? E por que ela está com a gente, não à toa, ela está com a gente desde o início desse projeto. E então, obrigada, é isso. Muito bom. E agora, né, nosso convidado para falar dessa habilidade, né, e já a gente fala que habilidade, que tema é esse que a gente vai falar hoje, mas vocês já conhecem ele, mas agora ele vai se apresentar como especialista no tema criatividade. Otávio Falcão com vocês, por favor. Capricha, editor, por favor, capricha que hoje sou eu. Ótimo, e carinhosamente, né, eu chamo ele de ótimo, então não vou conseguir chamar aqui de Otávio. Eu acho que todo mundo já percebeu, tem uns 90 né? episódios já, verdade, tá tranquilo. Quem é você como especialista de criatividade? Bom, primeiro, muito legal estar desse lado, cara. É uma sensação bem diferente. Eu tô mais acostumado a estar do lado daí, mas estar do lado de cá também é muito bom. Bom, eu sou Otávio Falcão, para quem ainda não me conhece, por favor, ouçam os outros episódios do Sem Mais Delongas para você também conhecer um pouquinho mais. Mas, cara, eu gosto de me apresentar falando de 3 características. Acho que isso ajuda a contextualizar a minha carreira e por que eu vim falar de criatividade hoje. Primeiro, porque eu sou muito curioso. Eu gosto de fazer perguntas e eu gosto de entender como que as coisas funcionam. Então, por conta disso,
Inclusive, acho que essa é a minha principal característica. Eu faço muitas perguntas, não à toa. Eu gosto de ser host de um podcast, porque eu gosto de fazer perguntas. Cara, isso me levou a querer entender como que as coisas funcionavam. Cara, e foi uma viagem... Tem sido uma viagem incrível. Isso me levou para o mundo do design, porque além de gostar de fazer perguntas e saber como que as coisas funcionam, eu comecei a me interessar a fazer as coisas que eu descobria como fazia. E aí, essa é a segunda característica que eu acho muito bacana, que é materializar aquilo que eu gosto, aqueles assuntos que me interessam, seja através de, cara, fazer uma pergunta ou, cara, fazer um conteúdo, fazer algo de fato. Eu gosto muito de materializar as coisas. E aí eu fui fazer design de produto por conta disso, né? Então, juntando o primeiro com o segundo, fui fazer design de produto. E desde então, e hoje de manhã eu estava fazendo as contas, cara, já são quase 15 anos no mundo do design, e assim, várias disciplinas. Então, já trabalhei com web, já trabalhei com gráfico, já trabalhei com produto, já trabalhei com usabilidade, trabalhei com design thinking, com design de serviço e, mais recentemente, com design de metodologia, que é a parada que, cara, eu tenho gostado cada vez mais. E por que isso é importante também? Porque vem a terceira habilidade, a terceira característica, que é multiplicar. Já que eu descubro, né, as coisas, eu aprendo, começo a materializar sobre isso, uma das coisas que eu aprendi ao longo desses quase 10 anos de foco em projetos de inovação, como que a gente multiplica isso? Como é que a gente leva isso para frente? Né? Não morre comigo, mas aquilo cresce. E até porque, óbvio, a gente... Né? Vocês duas também sabem muito sobre isso, né? Sobre o papel da multiplicação na aprendizagem. Quando eu começo a explicar sobre alguma coisa que eu sei ou estou aprendendo, cara, eu aprendo muito mais. Então começou a ficar gostoso essa brincadeira. E no meio do caminho do design, eu comecei a trabalhar muito com facilitação de workshop, né? Workshop de ideação. Paralelo veio a paixão por aprendizagem, de tipo, porra, é legal ensinar. Mas bem legal mesmo. Eu comecei a estudar de forma consciente. Cara, como é que eu, então, multiplico melhor? Como é que eu facilito melhor, né? Cara, quais são as nuances ali da aprendizagem, principalmente a aprendizagem coletiva, como é que funciona? E foi num workshop de ideação, então, inclusive, estava falando com a Clarinha sobre isso semana passada. Cara, foi num workshop em 2012, na época eu estava no Itaú, fazendo meu primeiro workshop de ideação de design thinking lá dentro. E uma cliente interna que era da área de seguros, a gente acabado de fazer exercício de ideação, ela virou assim pra mim e falou assim, eu queria muito ser criativa que nem vocês. Tipo, eu e as outras pessoas que estavam facilitando. E aí aquilo me marcou de um jeito que eu falei assim, cara, como assim? Você acabou de ter 1 milhão de ideias aqui. Como que você não tá se sentindo criativa mesmo com isso? Depois que essa pessoa me fez essa pergunta, várias outras pessoas começaram a falar sobre isso. E aí eu comecei a estudar a criatividade de uma forma consciente também. Porra, da onde que vem isso? Por que é assim? Por que as pessoas não se sentem criativas? E aí sim o negócio começou a ficar mais interessante. Eu não vou contar tudo agora, porque senão a gente acaba com a pauta. Boa, eu estava a um passo de começar. Eu assim, vou cortar esse papo. Eu pensando, perdi minha primeira pergunta, perdi minha segunda pergunta, perdi minha terceira pergunta. Acabou o podcast. Daqui a pouco eu ia perguntar qual é a última receita de bolo que você criou, né? Ia sobrar isso, assim. Corta o microfone dele, tira da tomada. Pronto, agora tá. Mas foi assim que eu cheguei na criatividade, só pra contextualizar e ficar mais simples a história. Maravilhoso, maravilhoso. Então, uma trajetória que já vai 10 anos, mais de 10 anos, como você falou, 15 anos com criatividade. Mas, na verdade, né, e essa habilidade a gente não cria, pelo contrário, né? A gente, infelizmente, em algum momento, às vezes a gente é levado a acreditar que a gente não é criativo, ou a gente vai minando isso e perdendo isso, né? Eu senti isso na pele, né? Em determinado momento, eu brinco com o Otávio, eu falo que ele despertou essa criatividade em mim, e hoje, putz, criando um negócio, como é que você não é criativa? E peraí, e brainstorming, e fala, e não tem vergonha e tal. Então, foi uma super revolução para mim também. Então, muito bom estar aqui com vocês dois pra gente falar desse papo. Obrigada. E agora, sem mais delongas, vamos para o nosso tema de hoje. Primeira pergunta que eu tenho, Oti, o que é criatividade? Bom, cara, essa é a primeira pergunta mais difícil que você mais recebe, né? Não, é a que eu mais recebo, mas é a mais difícil também de chegar num ponto, assim. Tanto que
eu tenho uma definição hoje, mas ela é uma definição muito em construção, assim, vai, né, conforme a gente for conversando aqui, a gente vai ficar claro o porquê. Primeiro que eu enxergo criatividade como habilidade. Claramente a gente está aqui conversando porque nós acreditamos que criatividade é uma habilidade. Então a primeira coisa que eu acho que é legal de falar é o que não é criatividade. Então o primeiro paradigma que a gente mais tem, que as pessoas mais acreditam, é que é um dom. Seja lá qual for a origem desse dom. Se é as nuvens abrindo, né, a luz descendo e nasceu com aquilo. Cara, não é assim que funciona. Criatividade não é o dom. Porque a gente, assim como você falou, cara, a gente consegue praticar, ao longo do tempo a gente desenvolve isso, e quanto mais eu pratico, mais hábil eu fico. Logo, é uma habilidade por conta disso. Então, a primeira coisa é, cara, não é um dom, não é um presente divino, cara, não é um... Óbvio, as pessoas nascem com predisposições neurais para alguma coisa, certo? Para várias coisas. Pode ser que você nasça com uma predisposição genética maior para essa habilidade, beleza. Mas alguém que talvez tenha nascido com uma predisposição um pouco menor, cara, ela pode ser tão criativa ou mais criativa que outras pessoas. Então, é uma questão de prática. Quanto mais eu pratico, mais eu desenvolvo. Outra coisa que criatividade não é coisa de artista. Que esse é o meu principal, cara, minha principal bandeira. A briga é, criatividade não é coisa só de artista. E de publicitário? Muito menos, de publicitário, de designer. Não é só, é também. É porque essas pessoas... já vou soltar a primeira referência, tá? Tem um cara chamado Arne Dietrich, que é um neurocientista muito foda, que ele encontrou 4 tipos de criatividade. E um desses 4 tipos de criatividade, que é a espontânea, emocional, ela é a do artista. Por quê? Porque o artista, ele normalmente é quem trabalha com expressão da emoção. E normalmente a expressão da emoção do artista é uma expressão espontânea. E aí vem essa história da musa, né? Essa coisa da gente se inspirar em alguém ou em alguma coisa, né? Musa não uma pessoa, mas musa algo que te inspire. Então é comum que a gente atrele criatividade a essa questão do artista. Por quê? Porque ao longo da história, e a gente tem uma amiga em comum, a Laura, que ela fala muito bem sobre história, inclusive, e ela uma vez me falou, cara, a criatividade ser coisa de artista é uma ferramenta de manobra social também, né? Porque esse grupo se apoderou dessa habilidade e, cara, todo mundo acreditou que era só coisa de artista, mas, cara, claramente não é só coisa de artista. Também artistas também são super criativos. Mas, pô, um engenheiro também consegue ser criativo pra caramba. Uma pessoa que trabalha com contabilidade também, né? Então, criatividade não é coisa de artista, não é coisa só sobre artes visuais, sabe? Ou outros tipos de arte, mas arte em si, não é sobre isso. E aí, o que é criatividade de fato? Hoje, a definição que eu acredito é tudo aquilo que a gente consegue se inspirar no que existe, né? A nossa capacidade de se inspirar no que existe, interagir com isso, processar esses elementos e fazer novas combinações, né? Combinações diferentes para trazer novos significados. Porque no fim do dia, todo mundo fala, eu quero ser mais criativo. Por quê? Porque você quer fazer um negócio diferente. Sim, tem sempre né? esse... Cara, qual é a intenção? Exato, qual é a intenção de ser criativo? É de fazer diferente. Então, a gente precisa entender que criatividade é a capacidade de fazer novas combinações, né? Essas combinações diferentes, e trazer novos significados. Tem N exemplos que a gente pode ficar falando aqui a tarde toda do que pode ser. Por exemplo, sei lá, um patinete. Patinete elétrico, por exemplo. Foi febre até 2018, 19, 20. Patinete elétrico, quem inventou, não inventou do zero. Sim. Cara, simplesmente foi uma recombinação de um patinete, que é um brinquedo da década de 60, 70, até mais antigo, com um motor elétrico, com a economia do compartilhamento de transporte que o Uber já estava causando por aí. Pronto, você junta 3 elementos, combina de uma forma que ninguém ainda tinha visto, uma forma inédita, e você traz um novo significado para aquilo. Pronto. Interessante. E nesse sentido, qual que é a diferença de criatividade e inovação? Nossa, me veio essa pergunta na cabeça, Clara. Muito tá anotado bom, aqui, porque... minha letra é ilegível, mas eu tenho como Gente, tava aqui, ó. Leiam. Mas leiam meus pensamentos. Essa é a Só porque eu imagino que eles estão se perguntando. Vão, lá. vocês já Com vão estar certeza. pensando. Cara, essa é a segunda principal pergunta. A primeira é o que é criatividade, a segunda, qual é a relação entre os dois. Primeiro, eu gosto de imaginar que inovação é relevância por um determinado período de tempo. Cara, então tudo que é inovador é algo novo que tem esse valor e vai durar por um tempo. Tem data de validade, né, cara? Por exemplo, sei lá,
O próprio patinete, É, quando você cara, falou. Era relevante naquela época, talvez hoje você passou aquela febre, tem relevância para algumas pessoas. Ainda é inovação para algumas pessoas. Então, quando a gente olha para criatividade, a gente vê que criatividade é habilidade, inovação é o resultado dessa criação que você fez que se tornou algo relevante para as pessoas. Então, eu enxergo a diferença basicamente nisso. Inovação é o produto da criatividade. E tem a ver com dinheiro? Inovação? Olha Desculpa, só. vocês estão muito alinhadas. Tá maravilhosa. Vocês estão tão sincronizados, vocês estão completando a frase uma das outras. Porque eu pensei nisso agora com essa explicação dele, me veio uma questão. Então não necessariamente criatividade precisa ser algo ligado ao valor. Assim, pode ser, ou não, né? Criatividade pode ser, sobre o meu ponto de vista, tem um valor aquilo ali, ou para o grupo que eu estou fazendo, não necessariamente monetário, de você comercializar aquilo. Inovação, quando a gente fala de valor... Inovação, sim. Mas inovação, pensa como inovação como valor de relevância, não necessariamente um valor financeiro. É que, obviamente, no contexto de capitalismo, uma coisa tá ligada tudo à que outra. tem valor de relevância também tem um valor financeiro. Mas não é necessariamente essa conexão, entendeu? Obviamente que vai ter por conta do sistema que a gente funciona, mas não é a mesma coisa. Entendi. Claro, e aí foi curiosa para te escutar. Curiosidade, falando curiosidade. Escutar também nesse sentido de criatividade, né? Como é que você enxerga também do ponto de vista de aprendizagem o que é criatividade, né? Quando o Otávio falou que criatividade é se inspirar no que existe para gerar novos significados, para mim podia ser a definição de aprendizagem essa, né? A gente fala muito, eu insisto muito nesse ponto, que acho que a mesma educação que fez a gente não se acreditar criativo fez com que a gente acreditasse que aprender é consumir informação, que alguém vai transmitir um conhecimento para sua cabeça, né? Isso nunca foi assim. Vocês já devem ter visto, talvez, aquela imagem da escola do século não sei quando, que tem umas coisinhas assim na cabeça das pessoas. Aquilo nunca foi verdade. Mesmo quando a gente estava, nós, né, nossa geração, sou mais velha que vocês, mas somos da mesma geração escolar, digamos assim, sentadinhos no banco da escola, olhando para o professor. A sensação que a gente tinha era de que a gente estava recebendo informação, que tinha alguém que era detentor da informação e estava transmitindo para a gente. Só que mesmo nesse modelo escolar, aprender nunca é consumir. Aprender é sempre interagir com o que existe para criar novos significados. Novos significados relacionados à sua própria experiência, ao que você tem como valores da sua família, ao que você gosta, né? Então, por exemplo, a gente falou da Laurinha. Para ela, a aula de história tinha milhões de significados que provavelmente para a gente não tinha, né? Mas para você, a aula de artes visuais talvez tivessem outros significados. Então, esse que é a graça da aprendizagem hoje. Então, eu acho que tem essa camada da gente desenvolver a habilidade, mas tem também essa metacamada da gente entender que aprender é sempre, sempre criar. E que nunca... E criar sempre demanda energia, não é, Otávio? Muita energia. Demanda sempre energia. Então, aquele negócio de aprender sem perceber, acredito muito não. Muito bom, muito bom. Tem um ponto que eu acho que é legal de conectar com isso que você falou, cara, o importante é criar. Dentro da criatividade, a gente acaba também se prendendo a um contexto do criar do zero, né? E, cara, essa é a pergunta que eu mais faço em aula, em workshop, qualquer coisa, que é o primeiro desafio que eu faço para a turma, que é assim, pensem em alguma coisa, e você pode pensar aí também quando você estiver ouvindo a gente, que é algo que o homem eu digo a humanidade, né? O ser humano criou do zero. O que o ser humano criou do zero? Difícil, né? Não, do ponto de Porque vista sempre... biológico, nada. 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 Exceto os significados que a gente dá para as coisas, cara, a gente não criou nada do zero. Sempre já existia na natureza. Tanto que eu uso muito a frase do Lavoisier, quer dizer, que dizem que é do Lavoisier, mas acredito que sim, porque estou escrevendo um livro do Catalisar, inclusive por orientações da Clarinha, que tem alguns estudos que falam exatamente, né, do momento que ele estava ali testando algumas reações químicas, que ele estava queimando estanho, inclusive, quando dizem que, né, ele chegou a essa conclusão que é o nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Cara, e para mim, eu gosto muito de usar metáforas da natureza para explicar as coisas.
Pra mim, essa é a maior verdade que a gente tem, principalmente do ponto de vista de criatividade. Cara, a gente não quer nada do zero. Então, essa ansiedade que a gente tem de, cara, eu preciso ter uma ideia Master Blaster incrível que nunca ninguém viu, nunca... Não existe. Entendeu? Você fica nessa ânsia. Acho que até uma treta com o ego, né? A gente tem essa briga com o nosso próprio ego de querer ser o criador. E não é isso. Na verdade, a gente está interagindo com tudo que já existe ao nosso redor e dando novos significados para isso. E quando eu entendo, quando eu trago isso para consciência, a parada muda completamente. Porque aí eu consigo entender que, na verdade, eu não sou o criador, né, do zero. Eu sou um grande agente de transformação. Então, cara, quanto mais eu entendo do que tá ao meu redor, do contexto, do que já existe, e tá claro para mim também o que eu quero fazer, fica mais fácil de você divergir e depois de você convergir, entendeu? Mas o segredo na história toda da criatividade é, cara, transformar. Como que eu vou ser um agente de transformação? Porque eu entendo que eu preciso de um repertório, quanto mais rico o meu repertório, melhor, e aí fica mais fácil de eu executar. Aplicar, criar. Exatamente. Porque a criação, ela existe, né? Sim. Você cria. Só que não é que você cria do zero. A sua criação, na verdade, é o resultado de uma transformação. Muito bom. E emendando um pouco com essa questão de transformação e ação, falando um pouco agora de mercado de trabalho, né? E levando essa habilidade que, como vocês já falaram, né? Não é só coisa de artista, não tá só nas telas, nas propagandas, etc. Tá no nosso dia a dia. Sim. Como e por quê? Por que é tão importante? Ou por que a gente vem falando de criatividade? Ou por que eu, você, ou quem tá vendo e escutando a gente, em algum momento já passou por isso, né? Já teve essa pressão do... Você precisa ser mais criativo. Você precisa ser mais criativo. Pensa fora da caixa. Feedback no trabalho, né? Ou de fora ou de dentro, Precisa ser né? mais criativo. Ou essa voz é uma voz interna ou é uma voz externa. Exato. Ou é o nosso... Depois eu quero falar sobre essa caixa aí, mas termina a pergunta. Boa. Tá, pois é, vamos falar disso. Porque as pessoas escutam isso, né? A gente escuta isso muito e acho que são duas coisas. Por que criatividade é tão importante nesse sentido, dentro do ambiente de trabalho, por exemplo, né? E não só nos lugares que a gente já falou. E é isso mesmo? É sair da caixa? Existe uma caixa? Vamos falar sobre isso. Fala. Bom, primeiro, por que a gente cada vez mais quer ser criativo? Primeiro porque, cara, o mundo tá em constante mudança. Ponto. E tá em mudança porque, é uma coisa física, né? O planeta está em mudança constante, o tempo está passando para a gente. E o ser humano também fica entediado. Essa é bem a realidade, né? No fim das contas, a gente nunca está satisfeito. A gente sempre quer mais, sempre tem essa coisa do, não, beleza, vamos fazer algo novo. Então, acho que por esse contexto aí, pensando de uma forma bem macro, cara, se a humanidade fica entediada com certa frequência, cara, você precisa criar coisas novas para você poder continuar vivo, porque senão fica desinteressante a vida. E isso, cara, completamente é a realidade do mundo do trabalho, né? Porque cada vez mais as empresas querem fazer coisas diferentes. Por quê? Porque você quer oferecer coisas diferentes para as pessoas consumirem, ou para as pessoas viverem experiências diferentes. Então, a exigência de ser criativo é porque... Lembra que a gente falou de diferença, né? De fazer diferente. Criatividade tem a ver com fazer diferente, obviamente, né? A gente fazer combinações inéditas. E do outro lado, você tem essa demanda de, cara, então, precisamos fazer coisas diferentes, porque as pessoas já estão cansadas do seu celular de 15 mil polegadas e câmeras de 15 mil megapixels. Tipo, porra. Então, se a gente precisa, né, fazer isso para o dia a dia, automaticamente as pessoas vão querer fazer isso. E o mundo do trabalho é o principal cenário. Então, eu entendo que hoje é importante que a gente precisa dessa habilidade para isso. Cara, porque eu preciso fazer diferente. E aí, obviamente, né, quando você vai fazendo por muito tempo algo, chega um momento que aquilo já não é mais interessante, perde o interesse, perde a relevância. E aí, do nada, alguém surge, precisa ser mais criativo. Por que você precisa ser mais criativo? Porque você está querendo fazer diferente, né? E aí, Clarinha, qual é a pergunta da caixa? Não, que eu queria problematizar a caixa. A caixa. A caixa em si. Botamos a caixa em cima da mesa. A caixa enquanto objeto. Eu vou falar o que eu acho, depois eu quero saber o que vocês acham. Não é uma pergunta, é quase um desabafo. Diga. Eu adoro a minha caixa. Eu venho cuidando da minha caixa desde carinho. Sempre. Meus pais cuidaram da minha caixa quando eu nasci, né? Me transmitindo valores familiares. Depois, meus ótimos professores, que bom que eu tive, eles na minha vida também cuidaram da minha caixa. E a minha caixa, ela foi se tornando uma puta caixa legal, né? Impermeável e super aberta
Mas tem coisas que são importantes para mim. Então, eu até tenho um artigo no Futuro das Coisas sobre a caixa, que eu não acredito em sair da caixa, porque é impossível. A gente tem as nossas características. Eu acredito mais em ampliar a caixa e não só para pôr mais coisa dentro, mas quando você amplia a superfície de contato com o mundo também, sabe? Perfeito. Então, eu acho que quando a gente fica falando pra pessoa, sai da caixa, é um pouco opressivo. O que vocês acham? Muito opressivo. Nossa, eu concordo. O sair da caixa, o seja criativo, você precisa. Esse você precisa, né? É o que você falou. Mas peraí, por quê? Por que eu preciso sair da caixa, então? É pra eu me libertar das coisas que eu venho, que eu Quem construí, disse que precisa, demorei né? um trabalhão. Há 31 anos eu tô aqui pensando, botando tudo dentro da caixa e tal. Sim. Então, e eu acho que a caixa, pra mim, dá, sim, uma conotação de limite ruim. Ruim. Significa o quê? Que eu não posso ter, então, o meu repertório aqui, eu tenho que estar sempre aberto, dá essa ansiedade até que você tem que estar em tudo, em contato com tudo, sabe? O tempo todo. Porque senão você vai ficar dentro da sua caixa. E isso gera uma ansiedade em mim como profissional, né? Nas pessoas como profissional, de sempre questionar e negar o que teoricamente está dentro da caixa. Sim. Porque se eu preciso sair é porque o que está dentro é ruim. Exatamente, exatamente. Sabe? Então, assim, essa sensação e essas cobranças, né, ao longo da minha vida, e aí eu acho que por isso que também eu fiquei tão, né, não sou criativa e versus uma ansiedade, eu acho que as pessoas sentem muito isso, que é essa negação. Então, significa que eu sou ruim. Se eu sou ruim, eu não sei sair da caixa, o que tem na minha caixa é ruim, eu não sou criativa. Enfim, né? Então vem um questionamento do teu próprio conhecimento, do teu próprio ser. Então, assim, tenho minhas questões de caixa. O Otávio tem um paralelo com essa questão de caixa. Acho que você matou com zona de controle versus zona de conforto, cara. Quando você fala pra mim, pô, você precisa sair da caixa. Pra mim, é a mesma historinha do você precisa sair da sua zona de conforto. Eu tô tentando chegar nela ainda. Ele é o ponto dele. Ele não quer sair daqui. Não, cara. A zona de conforto é uma delícia. Tem alguém aí na zona de conforto? É uma delícia, saber. cara, a zona de conforto, uma sabe? Mensagem lá não, e inclusive, eu esbarrei sobre esse assunto, acho que no primeiro ou segundo episódio do Sem Mais Delongas, quando a gente tava começando o podcast, que é o seguinte... eu não acho que zona de conforto é um problema. Inclusive, se você for atrás da etimologia, cara, conforto tem a ver com o coração, com um espaço onde você se fortalece. Cara, você quer abandonar o espaço onde você se fortalece? Cara, isso é muito opressor, é bizarro. Então, eu acho que quando as pessoas falam de você precisa pensar fora da caixa, no fundo o que elas estão dizendo é, cara, você precisa pensar um pouco fora da sua zona de controle. Que aí sim eu concordo. Só que não é essa a intenção, não é a conotação que todo mundo leva. Por quê? Porque a sua zona de controle, sim, você precisa sair. Às vezes, né? É uma questão de equilíbrio. Então, cara, tem horas que você vai cuidar ali do que você conhece e tá tudo certo dentro daquela zona de controle, só que aquela historinha de, não, a mágica acontece, tem um gráfico engraçadinho, né? Que é um círculo assim, que é a zona de conforto, e um outro fora, assim, bem longe, escrito onde a mágica acontece. Papagaiado isso daí. Não faz o menor sentido. Falácia total, entendeu? Porque, cara, a mágica acontece dentro da zona de conforto. E aí eu falo que a gente precisa fazer com a zona de conforto exatamente o que você falou com a sua caixa. Quanto maior essa caixa, melhor é. O que a gente tem que fazer é viver em harmonia com a ordem e o caos, né? E aí a zona de controle é a ordem e o caos, ele vem para bagunçar a parada toda. Só que a zona de conforto quanto mais confortável eu me sinto, tanto no momento de crise quanto no momento de estabilidade, melhor vai ser, né? Então, aumentar a caixa, aumentar a zona de conforto é o foco. Cara, essa historinha de sai é porque alguém quer que você saia para ele. Né? Normalmente é essa a história. Vamos sair do comando e controle de forma totalmente controlada. Eu preciso saber exatamente o que vai acontecer daqui até o lugar onde não tem comando e controle. Seja disruptivo, mas dentro dessas normas. Mas tem esse resultado aqui. Mas tem que ser dessa forma que a gente quer. Exatamente. Tem que chegar aqui, ó, senão não é disrupção. De preferência, seja criativo para ir mais rápido e mais barato e me entregar exatamente esse resultado. Disrupção objetiva. Essa daqui, ó, que a gente quer. Assim. Funciona
funciona na prática? Como é que criatividade funciona na prática, né? Porque é assim ou não é assim, com esse controle, com esse comando e controle? É todo dia que isso acontece no trabalho? É uma coisa consciente, nossa, eu tô lá trabalhando, agora eu vou ser criativo, agora eu preciso ser criativo. Né? Porque quando viram pra gente falar, tem que ser mais criativa, aí você fala, meu Deus, aí o que as pessoas fazem, né? Sei lá, vai ver um vídeo, vai se inspirar em alguma coisa. Como é que isso funciona no dia a dia? Bom, primeira coisa, você falou uma coisa de, cara, uma coisa consciente, né? Eu faço de forma consciente. Primeiro ponto, olhe nos meus olhos, você que está me assistindo, e entenda, você já é uma pessoa criativa. Esse é o primeiro passo, cara. Todo mundo, né? A gente falou de habilidade, cara, né? Uma coisa que você pode nascer com uma predisposição maior ou não. Mas, cara, todo mundo já é criativo ou criativa, né? Cara, somos pessoas criativas. A diferença é o quanto que a gente pratica isso ao longo do tempo ou não. Então, quer dizer que, às vezes, de uma forma inconsciente, cara, eu pratico muito e eu nem percebo que aquilo é criatividade. Mas, nossa, cara, eu saio executando. Pô, cara, quantas coisas a gente constrói na nossa vida ao longo da... Porra, um monte. Entendeu, cara? No seu trabalho, pô, de um e-mail até um baita, super, hiper projeto de 1 ano. Quantas coisas você transformou ao longo desse processo? Inúmeras, cara. A gente não consegue contar quantas criações a gente fez ao longo da nossa vida, sabe? Então, esse é o primeiro... Para mim, esse é a primeira evidência de que todo mundo é criativo. Começa por aí. Então, sim, de forma inconsciente eu consigo ser criativo. Mas de forma consciente eu também consigo. E aí, por que eu falo, né, que todo mundo é criativo? Porque cada processo criativo funciona de uma forma. Porque você tem uma configuração neural diferente. A Clarinha tem outra, eu tenho outra. O Kuba que está aqui com a gente tem outra. Então, cara, cada pessoa vai pensar de uma forma diferente. São pessoas singulares. Logo, o nosso processo criativo também é singular. Tanto que semana passada, inclusive lá no Clube da Clarinha, eu escrevi um artigo falando de 4,9 bilhões de processos criativos. Porque cada pessoa tem no mínimo um. Entendeu? Então, assim, até juntando com a história da inovação, né, que a gente falou antes, a metodologia de inovação, uma metodologia, porque tem uma agência, inclusive, uma agência britânica, que mapeou mais de 70 metodologias atuais de projetos de inovação. Sei lá, Design Thinking, Agile e todas essas que estão no hype há alguns anos. A metodologia, ela é uma. Agora, o processo criativo é outro. Entendeu? Você pensa de um jeito, cada um pensa de um jeito. Então, a gente tem que entender que o nosso processo criativo funciona de uma forma específica. Posso descobrir como ele funciona? Sim. Chama catalisar.lab. Então, vai atrás da gente que a gente ajuda vocês a decodificar o processo criativo e entender como ele funciona. Porque não é assim, cara, como, né, a Clarinha falou da aprendizagem, a gente não aprendeu ao longo do tempo que eu sou criativo. Tão pouco eu entendi como a minha criatividade funciona. Eu tô sempre nessa de que, eu não sou criativo, eu vou ficar indo atrás de uma metodologia, indo atrás de 10 passos para ser mais criativos. Ajuda? Porra, com certeza, porque são N. Mas não é só isso, né? Porque se 10 passos para ser mais criativo resolvesse a vida de todo mundo, a gente não tava falando tinha mais problema a resolver no mundo, né? Que nem 10 passos para ser feliz, né? A gente não ia ter mais psicanalistas, psicólogos, exato. Para ser saudável. Exato. Então não existe uma... Tanto que a gente fala no Catalisar que não existe uma fórmula mágica, mas existe, no mínimo, o seu processo criativo. Então, o legal é a gente cada vez mais tentar se entender, cara, e aí, obviamente, lá no Catalisar a gente trabalha com isso para, cara, como que funciona. Então, olha para os seus processos criativos, como é que é, e vamos potencializar esses processos. Então, sim, funciona às vezes de forma inconsciente, né? Natural, na verdade, sistema 1, né? Que nem o Daniel Goleman fala, né, cara? Sistema 1, e tem horas que vai para o sistema 2, que aí é uma coisa muito que você busca ali de forma consciente de, cara, como é que eu faço? Eu faço isso. Que nem você falou, né? Agora eu vou ser criativo. Se você entende que criatividade é transformar, aí super dá. Agora, se você achar que criatividade é criar alguma coisa do zero, você vai fazer você vai te dar essa missão, você vai travar. E aí as pessoas congelam porque elas falam assim, eu não consigo ser criativo, eu não tô conseguindo ter ideia. Exato. Porra, cara, o seu cérebro trabalha 24/7, você tem ideias o dia inteiro, de forma intencional ou não. Agora, se você dá esse comando, não, preciso criar algo do zero, que nem a gente faz o exercício com todo mundo, cara, você não vai conseguir, porque não dá.
Agora, se você entende que é transformar as coisas, eu preciso recombinar, aí o negócio fica mais fácil. Tem um aspecto, eu fiz faculdade de artes cênicas, né? Não sei se todo mundo sabe, mas eu fiz. E aí todo mundo fala, é bom porque aí você não é tímida, não tem nada a ver, gente. Tem outros aprendizados muito mais importantes, né, nas artes cênicas. E lá a gente estuda a criatividade da perspectiva da arte. E tem uma coisa bem interessante, que é um modelo mental que eu aplico muito na minha vida, que eu aprendi num livro de uma artista que chama Faiga Ostrover. O livro dela chama Criatividade e Processo de Criação. E ela é artista plástica, então ela fala desse processo, mas que é super inspirador. É que a criatividade, quando a gente fala dela em abstrato, é muito difícil. Tenha uma ideia, seja criativo. A criatividade, ela está totalmente conectada a algo concreto. Não precisa ser uma concretude em 3D. Pode ser um texto, né? Então, por isso que a gente tem um clube da escrita, eu sempre puxo. Fala de coisas concretas que vai ser mais criativo. E a gente também tem uma sensação que também tem a ver com o processo criativo da escrita, que eu tenho toda a ideia, crio e depois eu executo. Mas não é assim. A execução te revela coisas que você não tinha como saber antes. E a criatividade, ela se dá nessa relação. A execução é a criação, né? A execução quando você materializa, aí sim você está criando. Enquanto você só está tendo ideia, é imaginação. É outra coisa, é outra habilidade. Mas aí as pessoas se sentem um pouco frustradas, do tipo, eu tinha uma ideia, mas quando eu fui fazer, saiu outra coisa, como se isso fosse um fracasso da sua imaginação. Perfeito. Mas não é. Né? É outra história. O gap está em outro lugar, né? O gap talvez está em como você materializa. Aí você precisa aprender N forma. Isso, aí a treta é técnica. O problema aqui é técnico, não é mais um problema de imaginação, não é um problema de criatividade, né? É metade, talvez o finalzinho ali do processo da criatividade é que está com problema. Cara, como é que você expressa aquilo que você imaginou? Tem aquela frase meio mito também, não tenho certeza, mas atribuída a Michelangelo, né? Que perguntaram para ele como ele fazia as esculturas. E ele falou, eu tiro tudo que não pertence ao bloco de mármore. Algo assim. Né? Porque essa relação não é uma coisa abstrata, é uma relação com a matéria concreta. E aí, eu acho que tem tudo a ver com o trabalho, Isa. Porque pode ser fazer um novo processo, né? O que tem de materialidade no seu trabalho que você pode, né, mudar, transformar. Quando a gente fala de experiência, a gente está falando do processo, a gente está falando de experiência. Cara, então eu quero mudar um processo, eu quero mudar a experiência das pessoas fazendo aquilo. Né? O processo ele é resultado disso. Ou, por exemplo, um e-mail. Cara, para escrever um e-mail, preciso escrever um e-mail pedindo um relatório. Ou o próprio relatório. Cara, o relatório é a materialização de uma organização de dados. Saca? Então, o processo criativo tá num relatório, tá no e-mail, tá numa escultura, entendeu? Ouvindo vocês falarem, me surgiu uma pergunta na cabeça que, de repente, as pessoas também podem fazer, que é, o processo de criatividade, eu já tenho que pensar eu já sei o resultado que eu quero, e aí eu sou criativo no processo, criando aquilo ali, então, ou não, vocês entenderam a dúvida, assim? Precisa desse concreto no final, eu quero chegar nisso aqui, então eu vou para um processo criativo para construir aquilo ali? Sim e não. Sim, não, porque por algum tempo eu brincava de a tríade da criatividade, né? A tríade da criação. Que, na verdade, eram 3 características que eu achava que faziam sentido, mas não são só elas. Mas é um ponto de partida. Que a primeira coisa é o motivo. Eu preciso ter muito claro qual é o motivo daquilo que eu estou fazendo. Porque sem saber o porquê você está fazendo algo, você não faz. Começa por aí. Você precisa ter claro qual é o motivo. O segundo é o formato. Cara, como eu quero fazer isso? Em que formato que eu quero fazer isso? Vou fazer uma escultura, vou fazer um e-mail, vou fazer um relatório, vou fazer um objeto. Qual é o formato? Depois do formato, é uma questão de deadline. Quando precisa ficar pronto? Para quando eu quero fazer? Por exemplo, muito artista sofre no processo criativo porque ele não tem um deadline. A maioria dos artistas, eles sofrem... Cara, eu tenho alguns amigos que trabalham com arte em si. Tem um deles que mudou de profissão, fez uma mudança de carreira recente para fazer só quadros e tal. E uma das coisas que a gente estava conversando, uma das últimas coisas que a gente conversou antes dele começar, foi isso.
pensa que a importância... Uma coisa é arte de expressão, apenas. Outra coisa é a arte como profissão, como comércio, né? Cara, como é que você comercializa isso? Eu falei, cara, você precisa ter um deadline. Porque se você só for ficar esperando a musa inspiradora, que vai vir e você vai se inspirar, cara, talvez você não consiga atrelar isso a um valor financeiro. Né? E tem um ponto também que é reconhecer quando você concluiu uma obra de arte. Acho Qual que é o limite, né? isso é uma coisa que a gente também tem a ver com a gente escrevendo texto, sabe? Qual é a hora de parar de mexer, senão vai desandar? Eu tive uma experiência assim no teatro, que a gente ensaiou tanto tempo, tanto, que na hora da estreia a peça tinha passado do ponto. Sabe? Perfeito. Aquela fruta que Sim. parece que tá boa e quando você abre já foi. Não é que você aperta de não. E isso é muito exercício de Perfeito. se comunicar com a matéria. E também tem um outro aspecto aqui que a gente não falou ainda, mas que eu acho que é super importante, que é a criatividade compartilhada. Né? Porque, claro, como aprender... Criar é sempre um ato individual, né? Sim. Acontece individualmente, mas precisa do compartilhamento, né? Tanto no processo quanto para gerar o outro, no caso de uma obra de arte, alguém vai ver, né? E completar esse processo criativo. Como que você vê essas oportunidades de colaboração criativa no trabalho hoje? Sim. Antes, só quero falar do lance do limite que você falou, que eu acho que é importantíssimo, né? Saber que a hora de parar. Isso acontece com a gente no trabalho todo dia. Você sempre olha para aquilo e fala assim, não, dá para ficar um pouquinho melhor. Não, ainda dá. Por exemplo, quando a gente faz algum exercício em sala, por exemplo, no workshop de ideação, cara, sei lá, a gente dá 10 minutos pra galera fazer um exercício de ideação. Termina, tem um monte de gente falando, não, dá mais tempo, dá mais um minuto. Cara, se eu te der mais 1 hora, você vai ficar mais 1 hora. Se eu tiver mais um dia, você vai ficar mais um dia. Então a gente precisa aprender a nos dar limites. E às vezes as pessoas usam o limite como um problema também. Porque às vezes Por exemplo, quando a gente chega com deadline no trabalho, surreal. E ser criativo não é ser perfeito, né? Não é materializar. E, a gente tá falando de transformação, é um processo constante. Entendeu? O universo tá em mudança constantemente. Por que o nosso trabalho não vai ser? Né? A Clarinha falou do texto. Eu penso, na minha cabeça tá pronto, mas na hora... porque não tá pronto. Esse é o fato. Entendeu? Ainda não tá pronto e talvez nunca esteja. Assim como as soluções, a gente tem que entender essa história que a gente fala muito na Benoso, né? Da obsolescência programada. É isso, cara. As coisas talvez elas não vão ter um fim. Elas estão em um estado. Ficou ok. Para agora tá bom. E aí a gente resolve ali. Então, a questão do limite, ela tem 2 pontos, né? Tem 2 lados. Um lado bacana, que é que eu preciso colocar o limite. Então, eu preciso saber, cara, parei. Hoje, inclusive, eu tava mentorando e a pessoa que tava na mentoria, ela tava exatamente com esse ponto. Falei, cara, eu não sei a hora de parar. Porque para mim sempre dá para ficar melhor. Ela é muito perfeccionista. Eu falei, cara, mas a gente precisa saber quando é hora de parar, porque se você não colocar um limite, vai ficar sem limite, e sem limite acaba perdendo, e aí perde foco, perde energia, perde tudo. Então, acho que colocar um limite é importante. E a gente também tem que lidar com limites abusivos que surgem. Por exemplo, clientes internos, clientes externos, líderes e parceiros. Cara, do nada chega, precisamos para amanhã, precisamos para semana que vem um negócio que leva um mês. A gente tem que também negociar esses prazos, porque senão o prazo vira... é aquela coisa, você gosta de ser criativo sob pressão? Não, cara, a gente faz de uma forma não saudável. E fora a história das 9 mulheres grávidas, né? Ou dos 5 pedreiros no banheiro. Tem N metáforas, né, que a galera gosta de dizer. Não dá, literalmente não rola. Então a gente também... essa história das mulheres grávidas... cara, o ponto principal é o processo. A gente tem que respeitar o processo, mas a gente só vai respeitar o processo se a gente conhece o processo. Enquanto a gente não conhece o processo, eu não conheço o meu processo criativo, eu não posso virar para você e falar, Isa, Otávio, eu preciso de 10 dias para fazer isso. Se eu não souber que eu preciso de 10 dias, eu vou ficar achismo. Acho que sim, acho que não. Parece que, entendeu? E aí começa a vira um jogo de negociação que não é interessante. Esse é o primeiro ponto do limite. O segundo ponto, você perguntou sobre a criatividade compartilhada, eu queria perguntar. Cocriação, cara. Como é que você vê isso hoje no mercado de trabalho? É essencial. Primeiro que a gente não vive sozinho, a gente vive em sociedade.
Começa por aí. Logo, se eu vivo em sociedade, eu preciso das outras pessoas. Eu, particularmente, o meu processo criativo, ele depende das outras pessoas. Eu não sei criar nada se eu não troco. Cara, se eu não falar sobre aquilo que eu tô criando... Porque assim, eu tenho N mil ideias. N. Qual delas que eu escolho? Aí a minha história do cara não ficar pronto, porque eu não consigo combinar. E para mim é tão forte essa coisa das referências, de ter outras referências, que eu tenho uma necessidade real e concreta de trocar com as pessoas. Então eu sempre marco almoço, café, cara, bora conversar, vamos trocar uma ideia, ler outras pessoas, entender o que outras pessoas estão fazendo para me inspirar, e daí sim eu continuar o quebra-cabeça. Agora, você não tem todas as peças. Entendeu? Você precisa das outras peças que as outras pessoas têm, assim como as outras pessoas também precisam das peças que você tem. E aí eu acho isso fascinante, porque nem é só, assim, em termos cognitivos, né, de outros conhecimentos ou habilidades. Para mim, tem uma coisa muito de energia, sabe? Sim. Né, da troca da energia, assim. De você se reenergizar nas outras pessoas, né? Porque às vezes chega uma pessoa que tá tão leve naquele assunto, que ela começa a falar com você e você tá assim, tá tipo dias pensando sobre aquilo, cansadíssimo. E aí a pessoa começa a falar, você fala, cara, que incrível. E aí você começa a tipo ficar tão leve quanto, porque aquela pessoa que oxigena, e aí o lance da energia é fato, mas biologicamente também acontece um processo que é, cara, o seu cérebro começa a fazer sinapses que você não estava fazendo antes. Tanto que tem um tipo de criatividade, dois tipos de criatividade que o Arne Dietrich fala, que é o espontâneo. E o espontâneo tem a ver exatamente com isso, cara, que são sinapses que o seu cérebro vai fazer lá no backstage, cara, que vai fazer de uma forma inconsciente. E aí dá aquela, sabe aquela coisa de quando você tá com a pessoa parece que você é mais inteligente? É isso, cara, porque sim, você tá co-criando com ela, e aí o seu cérebro vai fazendo sinapses que você não faria sozinho, porque precisa de um elemento externo para te ajudar a fazer aquela sinapse de fato, entendeu? Voltando ao teatro, tem uma expressão no teatro que é ser escada, né? Então, às vezes tem uma cena muito difícil, muito tensa, e a Isa que vai brilhar. Eu só tô lá para impulsionar, mas a performance é dela, né? Eu acho que isso também é muito legal da gente levar para o trabalho, sabe? Sim. Porque a gente fica, né? Geralmente a gente pensa, como eu vou me alimentar, como o outro vai me ajudar, mas eu queria convidar todo mundo a pensar em que momento eu posso ser escada para o outro também, né? Porque eu posso estar lá só para catalisar esse processo do outro, do projeto dele, e a gente, essa rede aqui que a gente tem, acredita muito nisso, né? Eu chamo dos nossos cúmplices. Né? Então, nossa rede de apoio, né? Quanto a gente está disponível também para impulsionar os processos criativos do outro, porque é bom, né? Não é porque eu vou ter um resultado, é porque é bom, é legal. Você já se alimenta desse processo e ainda impulsiona alguém. Total. Então, a gente precisa pensar de forma mais sistêmica, cara. É isso. A gente pensa muito de forma individual. Cara, o pontinho da rede é importante pensar, mas também precisa... 50% é a rede. Não adianta, você não vai pensar sozinho, você não vai fazer sozinho, se você trabalha numa empresa, você trabalha com outras pessoas. Se você, eu sou autônomo, eu trabalho sozinho, mas você vende seu serviço para quem? Para a parede? Não, você vende para alguém. Então, cara, você precisa sempre do outro, né? E aí o ponto é, cara, o quanto que eu posso alimentar e retroalimentar a rede, cara, porque é isso que vai fazer a rede crescer, né? Pensar de forma exponencial. Super. E falando nesse sentido, né, eu escutei muito quando estava começando a Binose e acho que quem já empreendeu também, todo mundo já criou alguma coisa, talvez tenha escutado isso de não conta sua ideia pra ninguém, porque senão vão copiar, né? Nossa, quantas vezes eu escutei isso. E talvez uns copiaram, talvez outros não, mas assim, o ponto é, conta, né? Conta porque é isso, porque a ideia vai ficar melhor, você se escuta. Eu sou muito assim, eu não sei se isso é natural, mas quando eu falo e eu escuto o que eu falo, nossa, eu aprendo de novo, aí o processo. Eu aprendo, eu escuto e falo, isso aqui não, isso aqui sim. Então, total. Compartilhar essa ideia do ponto de vista cognitivo e da energia, né? É muito potente, né? É, sim, criativo. Sim. Talvez uma parte do processo criativo. Então, depois que eu entendi que que mito horrível, até porque uma ideia não é criatividade, se você só teve uma ideia... Você só é uma pessoa imaginativa. A não ser que seja uma fórmula, né? Assim, que vai... Mas enquanto você não comunicar isso pra ninguém, não vai te servir nada. E a gente falou aqui de materializar, de criar efetivamente a coisa. Enquanto você não fizer... Ela fez, né? Exatamente, ela efetivamente fez, ela criou aquilo. Então, assim,
Só ter ideias não é suficiente. Só ter ideias não é Exatamente. suficiente. Então, se você não tiver ideia e não contar, talvez você não tenha a chance de outra pessoa falar, legal, eu quero fazer com você, legal, e se fizer assim? E às enfim. vezes, cara, aquela pessoa, na hora que ela ouve você falando, ela fala assim, cara, eu vou ser sua escada, sabe? Tipo, eu vou te Exato. ajudar a fazer isso. E outra, cara, fazer sozinho não tem graça também. E aí, às vezes, você precisa, né, da outra pessoa. Então, é legal compartilhar justamente com a outra pessoa. Dicas. As pessoas sempre me pedem dicas. Sim. Então, agora que eu tô aqui, eu vou pedir dicas pra vocês pelas pessoas, entendeu? Justo. Mas, assim, como é que a gente faz? Como é que a gente se exercita? Então, se vocês pudessem, né, pensar aí 2 dicas, né, práticas, assim, como é que a gente pode trabalhar essa criatividade e principalmente pensando no dia a dia de trabalho, né? Primeira coisa é... Meio que uma espinha dorsal do processo criativo é sempre uma questão de correlacionar, então essa coisa de juntar pontos, significar, então dar um novo significado, e depois você precisa materializar, né? Então, pensando nesses 3 grandes momentos, eu acho que a principal dica está no primeiro, porque se a gente não alimentar esse primeiro ponto, não ajuda. E aí vem a metáfora do Lego, faz sentido a tua pergunta. Porque, cara, ter ideias ou se inspirar vem de repertório, né? E a metáfora do Lego é muito boa por conta disso. Cara, se você tem 2 pecinhas de Lego, experimenta brincar. Bota uma criança para brincar com 2 pecinhas de Lego. Vai chegar uma hora que acaba. Ou ela vai juntar outras coisas, pedrinha, folha, etc. Exatamente. Ela vai atrás de outros elementos, entendeu? Então, assim, a riqueza tá em quantos elementos você tem, quantas peças de Lego você tem para brincar. Então, a minha dica aqui é, cara, diversificar repertório. Óbvio que vai ter um limite, porque também senão vai chegar naquela sua sensação, né, de ansiedade, de, meu Deus, tem um monte de assunto para estudar e tal. E repertório, só para quem, né, não tá familiarizado com essa palavra, repertório Tudo. é referência, Conhecimento, experiência, Exato, vivência, tudo. Absolutamente tudo que a gente tem guardado na memória é um repertório. Então, amplia e diversifica, mas principalmente diversifica o repertório. Por que diversificar é importante? Primeiro porque é uma questão matemática. Quanto mais peças você tem e mais diferentes são essas peças, mais probabilidades de combinações diferentes, que é o que a gente quer, porque a gente quer ser criativo, a gente quer inovar, mais combinações diferentes você pode fazer. Então, quanto mais diverso for seu repertório, é um crescimento exponencial de possibilidades. Entendeu? Então, é muito rico que a gente amplie o repertório, mas, acima de tudo, diversifique. Cara, uma coisa que a galera sempre fala em aula, né? Sei lá, a gente vai dar aula para uma turma de bancários. Primeira coisa que eu falo para eles, cara, vão estudar, vão viver coisas que não tem nada a ver com essa bagagem que vocês têm. Contexto, né? Porque essa bagagem você já estudou coisa pra caramba. Pode ter uma coisa nova ou outra? Pode. Mas... lembra, a riqueza para combinação, né, para aumentar a possibilidade de combinação, precisa ser diferente. Então, cara, vai ler sobre assuntos que não tem a ver ou com a sua área profissional ou com os seus passatempos preferidos. Pô, sei lá, vai ler sobre biomimética, vai ler sobre gastronomia, ler sobre fotografia, vai ler sobre plantas. Cara, quanto mais diverso for, pô, tá, mas sério, cara, como que isso vai me ajudar a ser um contador melhor? Vai chegar um momento que o seu cérebro vai começar a fazer essas conexões de uma forma diferente, porque afinal você quer fazer combinações diferentes, você já aprendeu que transformar é o ponto, não é criar do zero, então você tem que combinar essas coisas de uma forma diferente. Então, cara, por que eu não vou me inspirar, de repente, se eu pensasse, por exemplo, só no patinete, né? Cara, se eu fosse pensar só no patinete e eu fosse fãzão só de, sei lá, de combustível, talvez eu nunca pensasse no motor elétrico. Sabe? Então, a gente tem que tomar cuidado com essa caixa no sentido de limitação negativa, cara, a gente não ficar só nessa área e a gente conseguir aumentar a caixa, que nem a Clarinha falou. Então, a minha dica principal é diversificar e ampliar o repertório. Muito bom, Clara. Minha dica vai por aí também, mas eu queria trazer um outro aspecto dessa diversificação, que é o que eu vejo que é mais difícil hoje em dia, que é diversificar não só os temas, mas o tempo mental de acesso àquele conteúdo, sabe? Boa. Porque eu acho que a gente, às vezes, eu posso até ver
vários TED Talks sobre vários temas, mas sempre nesse formato mais palatável, né? Ou eu posso ler vários posts no LinkedIn sobre vários temas, mas sempre textos muito curtos. Eu acredito que a gente educar o nosso cérebro a outros processos mentais é muito importante. Perfeito. Então, eu decepciono 100% das vezes, eu digo quando me perguntam uma dica e eu falo, vai ler literatura. Olha Né? só. Se tiver uma coisa que você hoje não está conseguindo fazer os cursos que você gostaria, não está conseguindo ler tudo que você gostaria, leia contos curtos. Né? Só esse exercício já vai deixar sua mente... Isso a gente já sabia, mas a neurociência comprovou, né? Que é como se fosse um treino mesmo, né? Para esse foco, para desenvolver uma outra qualidade de atenção, porque a gente precisa dessa camada para conseguir fazer essas novas conexões, né? Não é só uma questão quantitativa, mas tem também essa questão qualitativa. Então, a dica que eu daria é cuide muito, muito bem da sua atenção. Nunca mais diga, não tenho paciência. Depois dos 8 segundos eu já cansei. Se tiver mais que 2 parágrafos, eu não leio. Eu sei que é difícil, mas quando a gente fala isso sobre a gente mesmo, a gente está fazendo muito mal para a nossa criatividade. Né? Então, essa seria a minha dica. Cuida bem da sua atenção, lê literatura. E é um processo, né, cara? É um processo. Isso é um ponto... Quando eu critico a história da gente ficar ensinando metodologia de inovação para a criatividade... É porque as pessoas estão no objetivo buscando uma coisa rápida, enxuta e barata. Porra, cara, é um processo. É aprendizagem. A gente fala disso como se a tarefa fosse preencher o framework, exatamente, né? Cara. Se existisse uma receita que fosse resolver todos os problemas da humanidade, cara, a gente não tava aqui discutindo, quebrando a cabeça, entendeu? Então, assim, não existe fórmula mágica e é processo. Tem que ter paciência, que é o que a Clarinha falou. Senão não vai adiantar, cara. É processo, as coisas levam tempo. E a gente só tá nessa história de 2 parágrafos eu não aguento mais, porque você tá se treinando a ler só 2 parágrafos. Exatamente. Exato. E você tá se reduzindo, né? Você tá se diminuindo. Você não, você tem... Olha o nosso cérebro. Você não tem capacidade só de ler 2 parágrafos. Desculpa, não se reduz a isso. Com certeza, né? Exato. Então, acho que esse é o ponto. Muito bom, muito bom. Ótimo, Clara, a gente vai pro nosso bate-bola agora, um momento de fechamento. Que emoção, é tão legal estar aqui. Né, a gente poderia falar... São 2 temas incríveis, né? O contexto que a gente tá de aprendizagem e criatividade. Então, poderíamos falar muito tempo, mas vamos pro bate-bola? Bora. Vamos, então tá bom. Ótimo, algumas perguntas aqui que a gente trouxe. E aí você vai... Vou falar e você vai completar essa minha frase ou responder o que é isso. Fechado? Bora. Bom, então, para começar, criatividade é... Transformar. Ótimo. Seu maior desafio com criatividade é... Me manter criativo. Porque, cara, assim como todas as pessoas, tem horas que eu viro e falo assim, meu Deus do céu, eu não consigo mais. Não sou criativo. Eu não sou criativo. Se você fala isso, cara, eu estudo Deus. sobre isso, eu falo sobre isso e eu consigo chegar no momento e me sentir não criativo. Sim, eu passo por isso também. E eu acho que o maior desafio na criatividade é, cara, entender que é o processo, né? Sentir que, pera, né? Não é só isso. É um negócio constante, não adianta. Então... Meu maior desafio é que eu tenho problemas de disciplina nessa questão de processo. Então, não é à toa que eu tô trabalhando com isso, mas é porque, para mim, também tá sendo um aprendizado. Muito bom. Um mundo com mais criatividade é um mundo... Livre. Tô achando que você... Essa eu já tinha pensado. Você já tava... Essa eu já tinha pensado. Esse bate-bola tá muito pronto, não, olha só. Essa eu confesso que eu já tinha pensado, porque eu falei assim, cara, se a Isa me perguntar o que eu faria? Exatamente, tá tudo bem. Eu tô tomando seu papel cara, aqui. Eu gostei da resposta. Um mundo mais criativo, cara, é um mundo livre. Muito bom. E pra fechar, futuro do trabalho pra você é... Um futuro criativo.
Olha só, muito bom. Viva esse futuro livre e criativo, então. Muito bom, gente. Obrigada, Otávio. Obrigado vocês. Obrigada, meu parceiro. Temos um microfone entre a gente. Mas obrigada, né, por ter topado inverter aqui as cadeiras, né, trazer teu olhar como especialista em criatividade, né, tua experiência toda com aprendizagem também, porque é isso que a gente fala na Binose. Acho que uma das coisas que você falou que ficou mais na minha cabeça é você confia, né, que você pode. Isso é válido para todas as habilidades. Então, você que tá ouvindo, que tá vendo a gente, você pode aprender qualquer, né, habilidade. Então, fica esse recado. Clara, obrigada demais. Imagina, também por obrigada estar aqui. a vocês pelo convite. Foi eu ótimo. amei. Gostou? Muitíssimo. Chamem sempre. Mas a próxima você vem. A próxima você vai estar do outro lado. Combinado. Exato. Combinadíssimo, vocês são testemunhas. Muito bom. Compromisso aqui, chamando. Isso é fácil, porque é só a gente facílimo. pensar com vários temas possíveis e tá tudo certo. Vamos lá. Mas muito bom, gente. Pra você que escutou a gente, obrigada. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Sem mais delongas, um podcast da Binose. Siga a gente no Instagram, @binose.oficial e acesse o nosso site, www.binose.com. Lembrando que Binose é com B mudo. Se cuida e a gente se encontra no próximo episódio.